Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades hoje de Ciências Humanas e da Natureza, ó. Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Atividades do cronograma do dia 7 ao dia 11 do 6. As atividades do dia 11, então, de junho, tá? De Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Vão ser as páginas 86, 87 e 88 do livro, mais as páginas 84 e 85, tá bom? Então, são essas as atividades que a gente vai fazer agora do livro de ciências, tá? Do livro APS Interdisciplinar. Vamos começar na página 84, então, assim também aprendo. 1. Leia esse trecho de uma canção musical infantil ou saltimbancos e observe as ilustrações. Então, a canção se chama Todos Juntos, tá? Ela é do Sérgio Bardotti, Luiz Henriques e Chico Buarque. Todos Juntos, está no CD chamado Os Saltimbancos. Tem no YouTube essa música, tá? Se vocês quiserem ouvir. A Pro vai tentar colocar um trechinho dela para vocês ouvirem, tá? Vou tentar colocar se o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aí vocês prestem atenção, então, na canção. Mas eles fugiram? Ué, é mesmo. Vitória! 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 Mas como é que a gente conseguiu? Vocês estão vendo só? Nós expulsamos os barões. E a casa é nossa. Onde é que tem uma almofada? Calma, calma. Vamos procurar entender alguma coisa. Nós estávamos juntos, certo? Sim. Juntos entramos na casa. Sim. E juntos atacamos sem medo. Sim. Segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora, todos juntos... Somos fortes! Uma gata, o que é que tem? As unhas, E a galinha, o que é que tem? o bico, Dito assim parece até ridículo um bichinho se assanhar. E o jumento, o que é que tem? as patas, E o cachorro o que tem? os dentes, Ponha tudo junto e de repente vamos ver no que dá. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flecha, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo, é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. Vou fazer a leitura, então, do texto, tá? Todos juntos chama essa canção. Uma gata, o que é que tem? As unhas. E a galinha, o que é que tem? O bico. E o jumento, o que é que tem? As patas. E o cachorro, o que é que tem? Os dentes. Ponha tudo junto e, de repente, vamos ver o que é que dá. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes ainda vai ter que respeitar. Todos juntos somos fortes, todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Então essa é a letra da canção. Agora nós vamos responder as questões da página 85, tá? 2. Com base na letra da canção, nós vamos responder as questões que vão vir a seguir, então, tá? Letra A. Identifique os animais mencionados na letra da canção. Em seguida, responda. Você convive com algum desses animais? Qual? Como é esse convívio? Então, você vai responder aqui para a Pro, sim ou não. No caso aqui dos animais que ele falou na letra da canção, ó, é o jumento, ó, as palavrinhas aqui dos animais. Então, tem a galinha, o jumento, o cachorro, né? A gata também fala na letra da canção, tá? Então, a galinha, o cachorro, a gata, o jumento. Aí você vai responder para mim se você convive com esses animais, sim ou não. E aí, quais animais? Aí você vai escrever, colocar aqui, por exemplo, sim, eu tenho um cachorro, então vou colocar.
Ah, eu tenho cachorrinho. Ah, eu convivo com a galinha, com o gato. E aí você vai colocar os animais. E se esse convívio é bom? Se você tem uma boa convivência com eles? Sim, eles são meus bichinhos de estimação. Sim, eu crio galinha no meu quintal, tá? Aí você vai colocar como que é esse convívio com os animais. Na B, por que os animais da canção valorizam a importância da vida em grupo? A própria letra traz essa resposta para mim, ó. Olha aqui, ó. Nesse trechinho aqui, ó. Por que eles valorizam a importância da vida em grupo? Olha só, tem aqui, ó. Todos juntos somos fortes. Por isso que eles valorizam. Porque quando eles se juntam, eles são fortes, tá? E aí você vai colocar aqui na letra B, tá bom? Na 3, considere os 4 animais citados na canção. Identifique os animais na ordem que eles aparecem no poema. Então, ó, o primeiro que vai aparecer é a gata, aqui em cima, ó. Gata, depois a galinha, o jumento e o último é o cachorro. Então, essa é a ordem. Gata, galinha, jumento e cachorro. Você vai colocar nessa ordem que a prof falou aqui na letra A, tá? Na ordem que aparece no poema. Na B, quantas patas tem todos os animais juntos? Aí você vai contar aqui, ó. Tem o desenho deles aqui, você pode contar, ó. Então, o jumento tem 4, a gata tem 4, o cachorro tem 4 e a galinha tem 2 patas. Aí você vai contar 4 mais 4 mais 4 mais 2, que a galinha só tem 2 patas. E vai colocar aqui na letra B, tá? Na C, quantas dezenas completas existem nesse número que você anotou acima? Dezenas é grupinho de 10. Lembra que dezenas são os grupinhos de 10? Então, quando você conta as patinhas, quantos grupinhos de 10 nós vamos ter? Aí você vai colocar a quantidade de grupos de 10, que é a dezena. Na verdade, só vamos ter um, né? Porque se você contar aqui, ó, 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu 14 patas aqui na letra B. Então, 14 só vai ter um grupo de dezena, né? Então, aqui, uma, tá? Ó, quantas dezenas completas? Só uma. Na D, eles são animais vertebrados ou invertebrados? Esses animais aqui todos são vertebrados. Todos eles possuem a coluna vertebral, né? O crânio e a coluna vertebral. Crânio, coluna vertebral. Crânio, coluna vertebral. Todos eles têm o crânio e a coluna vertebral. Então, todos são vertebrados, tá? Eles são esse daqui, ó, vertebrados. Na 4, no seu dia a dia, em que lugar você mais convive com os animais? Aí você vai colocar, no sítio que eu moro, na minha casa, que é uma casa numa chácara, na minha própria casa, no sítio da minha avó, na chácara que a minha mãe trabalha, que meu pai trabalha. Então, você vai colocar onde? É o lugar. Então, se é na sua casa, se é na casa de alguém, se é algum sítio, alguma chácara, alguma fazenda que você frequenta, tá bom? Que você convive com esses animais. Agora, na próxima página, página 86. Viver em grupo. Para iniciar, leia o poema abaixo e responda as questões. O menino maluquinho. E chorava escondido se tinha tristezas e ficava sozinho brincando no quarto semanas seguidas, fazendo batalhas, fazendo corridas, desenhando mapas de terras perdidas, inventando estrelas e foguetes espaciais. Então é um poema do menino maluquinho, tá? Que é um personagem bem famoso do Ziraldo, tá? O autor, Ziraldo, tá bom? Questão 1. O que fazia o menino maluquinho quando ficava triste? Aqui no poema fala, ó. Se tinha tristeza, ele ficava sozinho, brincando no quarto, semanas seguidas, tá? No próprio poema vai te dar a resposta. Você só vai copiar aqui na 1, tá bom? Essa parte do poema, que fala sobre quando ele ficava triste, ó. Ele ficava sozinho, brincando no quarto, semanas seguidas. Aí na 1. Na 2, o que você costuma fazer quando está triste e quando está alegre? Essa daqui é você que vai pensar no que você faz quando fica triste. Daí você vai escrever, quando eu fico triste, eu gosto de ficar sozinho também. Mas eu gosto de ouvir uma música. Eu gosto de assistir o meu desenho favorito quando eu fico triste.
E quando você tá alegre? Ah, quando eu tô alegre, eu gosto de passear, eu gosto de cantar, de pular e de brincar muito, tá? Então, é você que vai pensar no que você faz quando fica triste e quando fica alegre e vai escrever. Se não couber aqui no livro, que o espaço é bem pequeno, pode responder no caderno, tá bom? Agora, na próxima página, página 87, a união faz a força. Os seres humanos vivem em grupo. Ao conviver uns com os outros, os seres humanos devem se respeitar e podem se ajudar. Juntos, eles conseguem construir uma vida melhor. Existem diferentes grupos sociais e cada um de nós pertence a mais de um grupo. Aí nós vamos ter aqui as imagens, ó. Na primeira imagem aqui acima, é um grupo de pescadores recolhendo barco após pesca na Praia do Xodó, no estado do Espírito Santo, em 2016. Então, o Espírito Santo é um estado que pertence à região sudeste do Brasil, que aponta aqui no vermelhinho do mapa do Brasil, tá bom? Então, um grupo de pescadores se ajudando, né? Então, todo mundo que vive em grupo ajuda um ao outro. Aqui na próxima, aqui nós vamos ter o Sadhu, em um templo no Nepal, em 2016. Os sadhus são monges do hinduísmo que vivem isolados da família em templos religiosos, sem moradia fixa ou bens materiais. Então, eles abdicam dos bens materiais para viver no templo, tá? Eles são líderes religiosos, então, dessa religião aqui chamada hinduísmo. Aqui o Nepal, o templo do Nepal, onde está mostrando aqui no mapa, ó, fica ali na Ásia, tá vendo, ó? Fica na Ásia, lá no continente asiático, tá bom? Aqui tem no mapa mundi, ó. Esse é o mapa mundi, tá? O Brasil é aqui, lá é a Ásia, então onde fica o Nepal, onde foi tirada essa foto aqui, então, desse monge, tá? Aqui na próxima imagem nós vamos ter moradores de vilarejo reunidos em ritual de boas-vindas em Burundi, um país africano. É a foto de 2017. Aqui de novo o mapa mundi, e aí vai mostrar onde que é esse país africano, que fica na África, que é o outro continente aqui do nosso planeta, tá? Continente africano, bem aqui embaixo da Europa, tá? Então essa foto é de lá, do Burundi. Aqui nas questões 1 e 2, ó. 1. Além da família, você convive com outros grupos sociais? Quais? Aqui, você que frequenta a escola, ou mesmo que está fazendo atividade em casa, você vai colocar que sim, você pertence. Quais? O grupo da escola que você frequenta, né? A escola é um grupo. Também a igreja, se você frequentar a igreja, também é outro grupo social, com outras pessoas que você vai encontrar, tá? E aí você vai escrever os grupos que você convive. Então, outros grupos de pessoas que você convive além da sua família. A 2, observe as fotografias e depois responda as questões. Então, as fotografias a gente já observou, nós vamos responder as questões aqui embaixo, ó. Na letra A, você vê diferenças no modo de vida das pessoas que aparecem nas 3 fotografias? Diferenças quer dizer o quê? Que são grupos diferentes de pessoas, então, se são grupos diferentes de países diferentes, tem diferença sim, né? Cada um aqui vive de um jeito, tá? Tem uma cultura, um jeito de uma língua, né? Tudo diferente. Então, sim, a gente consegue visualizar as diferenças, tá? B, que fotografia você achou mais interessante? Por quê? Daí essa aqui é a resposta pessoal. Você vai escolher uma fotografia que você achou interessante, tá? Que você gostou mais do que eles estão fazendo aqui e vai escrever o que você achou interessante. Ah, por exemplo, aqui essa aqui do Brasil, né? Que Espírito Santo é no Brasil, no estado brasileiro. Essa aqui eu gostei, que os pescadores estão se ajudando. Isso mostra que eles são unidos, são um grupo de pessoas unidas, tá? Faz de conta que é esse que você escolheu e tá explicando o porquê. Porque tem que dar uma explicaçãozinha do porque você achou interessante, tá bom? Então é isso. Aí na próxima página agora, na página 88, que é a última página dessa semana, ó. Muitas pessoas moram com a família, mas também há pessoas que moram sozinhas. Todas elas podem ter amigos que as ajudam quando é preciso ou que as encontram para conversar, para sair e para se divertir. Não em época de pandemia, tá? Vamos tomar cuidado para sair e se divertir agora, que a gente tem o coronavírus e ele é bem perigoso, tá bom? Você, sua família, seus amigos, seus vizinhos e as pessoas da escola onde você estuda, da rua e do bairro onde mora, formam uma comunidade.
Sua comunidade pode ser uma pequena cidade, um bairro, uma aldeia indígena ou um conjunto de casas no campo. Muitas pessoas gostam de trabalhar em grupo. Aí é na questão 3 agora, ó. Observe a fotografia e troque ideias. No caso aqui a gente vai conversar. Mutirão de trabalho na cidade de Caturama, no estado da Bahia. Fotografia de 2014. Então, as pessoas fizeram um mutirão para encher a laje da casa. Então, são os vizinhos que se juntam para ajudar o morador, que é o dono da casa, para construir essa laje aqui, ó, para fazer a laje. É uma parte difícil da construção da casa é colocar a laje, tá? Encher a laje, na verdade. Faz o concreto aqui e enche a laje lá em cima. É uma parte difícil. Então, o que é mutirão? Aqui a gente tem uma explicação. Mutirão, trabalho feito em grupo, gratuitamente, para ajudar um membro do lugar onde se vive. Então, toda vez que você for participar de um mutirão, você vai saber que você vai ajudar, você vai trabalhar para ajudar alguém. Você não vai pedir nada em troca, por isso que é gratuitamente, tá? Você vai ajudar seu vizinho, seu parente que tá precisando ali de ajuda. No caso desse aqui, era para encher a laje, né? É uma atitude muito boa e muito legal da comunidade de ajudar a pessoa aqui que tá construindo a casinha dela, tá? Na letra A, o que essas pessoas estão fazendo? Aí você vai contar, o a Pro já falou, né? Então, você vai escrever, enchendo a laje de uma casa de um morador do bairro, ajudando a encher a laje, né, da casa. B, o que aconteceria se elas não trabalhassem juntas? O que iria acontecer aqui se elas não trabalhassem juntas? Não seria muito mais difícil esse trabalho aqui se uma não ajudasse a outra, né? Se essas pessoas aqui não fossem ajudar esse morador, dono da casa, o trabalho não seria muito mais difícil? É isso que aconteceria, tá? O trabalho seria muito mais difícil para o morador, dono da casa, fazer sozinho, se ninguém ajudasse ele, tá bom? Então, as atividades de ciências vão até aqui, tá? Até a próxima, então.